informações. 7h mais 35 minutos. A gente sai aqui de Juazeiro, vai até a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na ponta da linha está o deputado estadual Rafael Branco, vice-líder do MDB na Casa Legislativa do Povo Cearense. Rafael Branco está há cerca de 3 semanas no parlamento, de forma efetiva, empossado, representando a região do Cariri na Casa Legislativa do Povo Cearense, e já é responsável pela destinação de quase R$1 milhão de emendas parlamentares. Está trabalhando com muito afinco, representando Crato, não apenas Crato, mas Crato, Juazeiro, Barbalha, Santana do Cariri, Nova Olinda, os municípios da região do Cariri no âmbito do Parlamento Cearense. Deputado, é um prazer recebê-lo como deputado estadual. O senhor fala pela primeira vez como deputado ao programa, é um prazer recebê-lo. E eu queria, já no início da sua participação, falar um pouquinho sobre esses recursos que o senhor tem destinado a municípios do Cariri. Evidentemente que a comprovação, né, da sua responsabilidade junto a estes mesmos municípios, né? Houve, em determinado momento, apoio destes ao seu nome, enquanto candidato à disputa pela Assembleia, e hoje o senhor devolve, vamos chamar assim, né, essa confiança que lhe foi depositada por meio de ações no exercício do mandato. Deputado Rafael Branco, um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Crispim. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gospel. É um prazer estar mais uma vez com você, Crispim. E a alegria, a satisfação e a responsabilidade, agora como deputado estadual, com o nosso povo cearense. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, esse momento de pandemia. Há mais de um ano nessa luta, né, todos os brasileiros estão vindo nessa guerra contra um inimigo invisível, que é o Covid, mas que com fé em Deus, muita fé em Deus, nós vamos vencer essa batalha, com responsabilidade, né, se cuidando, Crispim, que esse é o momento de se cuidar. Eu acho que enquanto as vacinas não chegam, eu acredito que eu faço esse apelo a quem me ouve, que se cuide de sua família, não queira estar passando por aperreios em hospitais, porque nós vivemos uma triste realidade hoje. O governo já colocou mais de 5 mil leitos de hospital de Covid, e a gente vê as demandas cada dia aumentando. E parece que as pessoas não acreditam. O ano passado a gente via essa Covid na televisão, hoje a Covid é uma realidade, está dentro de casa. Diariamente a gente vê pessoas conhecidas, amigos, parentes, que estão partindo para o outro mundo. E a gente está vendo aqui a realidade e parece que a população fica olhando, e é um apelo que eu faço. Enquanto as vacinas não chegam, não adianta a gente estar no meio da rua, fazendo festas clandestinas. Eu sou homem de evento, fiz muito evento, Crispim, e a gente, para botar 1.000 pessoas numa festa, a gente tem que passar 30 dias fazendo divulgação, publicidade, mídia, tudo para dar 1.000 pessoas. Aí hoje uma festa clandestina que ninguém nem vê, divulgação, não vê nada, tem que dar 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Sabe, eu acho que a juventude, aí eu vou até ser um pouco mais direto para os jovens, né? Não adianta brincar. Tem pessoas que acham que pegou Covid uma vez, está imune. Tem pessoas que estão pegando Covid aí com a segunda dose da vacina já. Então, é uma doença que ninguém sabe como encarar, sabe, Ronaldo e Crispim? É um vírus que está pegando força. Então, eu começo minhas falas fazendo esse apelo a toda a população do Ceará, a população do Cariri, que vamos se cuidar. Não é momento de estar na rua, não é momento de estar se descuidando dessa situação. E essa é a preocupação dos prefeitos municipais, dos secretários municipais de saúde. A gente conversou hoje, mais cedo, com a secretária Marina Feitosa, do município do Crato, seu município, onde inclusive o senhor disputou, deputado, a prefeitura municipal em pleitos passados, né? O alerta é extremamente pertinente e a gente inclusive agradece pelo alerta que o senhor faz enquanto representante da sociedade no âmbito do parlamento cearense, né? Mas vamos falar um pouquinho das suas emendas, do seu trabalho, né? Quase 1 milhão destinado aos municípios que contam com o seu apoio no âmbito da Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho dessas emendas. Nós conversamos com o prefeito Jailton,
no qual a gente tem uma relação de irmandade muito grande. E perguntei a ele qual era a prioridade, ele pediu recurso para pavimentação, e já está empenhado esse recurso, que vai ser destinado para várias ruas aqui no município do Crato. Encaminhamos junto ao deputado Sérgio Stuart, conseguimos o recurso de R$200 mil para a compra dos equipamentos da UPA dos animais, né? Esse recurso também já está encaminhado para o município do Crato, e conseguimos recursos para o custeio da saúde. Como o gasto da saúde está tendo um aumento significante em todos os municípios por causa da Covid, todos os prefeitos estão voltados para o custeio de saúde. E aí foi encaminhado recurso para o custeio de saúde de Crato. Antonina, encaminhamos quase 240 mil também para o enfrentamento da Covid na cidade de Antonina do Norte. E aí, Crispim, Antonina não fui votado, não tive apoio. Eu estou com essa mesma visão que o Eunício teve como senador da República, onde destinou para os 184 municípios recursos. Eu estou com o meu gabinete de portas abertas, meu telefone à disposição dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores, do povo do Ceará, para que a gente possa trabalhar. Eu não estou olhando mais cor partidária, eu não estou olhando mais se o prefeito me apoiou ou não apoiou. O que eu quero ajudar é os municípios, é o povo, é melhorar a vida daqueles que mais precisam. Então, eu estou com esse sentido de mandato. Muito trabalho essas 3 semanas, batendo as portas das secretarias, visitando. Essa semana agora estou indo a Brasília visitar alguns deputados federais que a gente tem amizade, conhecimento, para que a gente possa trazer o máximo de recursos para os municípios do nosso Ceará. Então essa é a minha visão, me coloca à disposição de receber essas demandas dos prefeitos, dos vices, do povo do Ceará. Eu quero receber no meu gabinete, eu quero receber e ter reuniões com classes, como eu já estou tendo marcado com guardas municipais que estão pedindo apoio, com conselhos tutelares. Então, eu estou querendo ir na ponta para ouvir e sentir o que é que a população mais almeja. Perfeito. Essa semana a Assembleia deve retornar de forma mais efetiva às suas ações, né? Nós estamos vivenciando, a partir de hoje, uma flexibilização ainda maior nas vastas regiões do estado do Ceará. Somente o Cariri continua numa situação de maior rigidez no tocante ao isolamento, conforme o decreto cuja vigência inicia hoje, e o Parlamento cearense deve reabrir as suas portas, vamos colocar dessa maneira, né? Isso, evidentemente, vai possibilitar para que o mandato do deputado Rafael discuta com maior amplitude as questões também da sociedade cearense, né? Sem dúvida. E aqui já, desde já, Crispim, parabenizar todos que fazem parte da saúde. Eu acho que todos que estão nessa linha de frente estão exaustos, né? Os técnicos, os enfermeiros, os médicos, diretores de hospitais, secretários de saúde, tanto do estado como do município. Minha esposa é enfermeira, eu vejo a forma que ela está estressada, a gente sente o cansaço físico, né? O cansaço mental que é terrível. E a gente parabeniza também e se solidariza com as famílias, né, das vítimas que perderam essa batalha contra esse vírus terrível. Sem dúvida. Ronaldo Campos, 7h44. Deputado Rafael Branco, bom dia para o senhor, parabéns aí pelo mandato, era muito esperado e a gente aqui estava na torcida aqui também por lhe conhecer, saber do seu trabalho que você faz, tendo ou não mandato letivo. Parabéns aí pelo começo de mandato, muito profícuo, muitas ações e, sem sombra de dúvida, captação de recursos para a região do Cariri. Mas, deputado, eu queria saber como é que anda o MDB na conjuntura no estado do Ceará, na conjuntura política. Como é que estão as reuniões com o senador Eunício Oliveira? Eunício vai para a Câmara Federal, ou a disputa aí, Senado ou governo do estado, e o senhor é, mais uma vez, pré-candidato a deputado estadual? Como é que estão as articulações no Cariri? Como é que está o fortalecimento do MDB aqui no estado do Ceará? Essas são as perguntas mais políticas. Bom dia, Ronaldo. Eu só não gostei do senhor, né? Eu vejo 2 vezes senhor não precisa... O MDB, o senador Eunício, ele
nós estamos organizando o partido, fortalecendo o partido para concorrer o estadual, os deputados estaduais, como o federal. Nós estamos formando o MDB nessa questão. Todos sabem da relação do Eunício com o ex-presidente Lula. O Lula está querendo montar e está montando palanques em vários estados. O Lula se coloca já como pré-candidato a presidente da República. E ele vem tendo diálogo com o Eunício sobre o Ceará. E o Eunício também tratando sobre o MDB nacional, já que o Eunício tem um grande acesso ao MDB nacional para um possível apoio à candidatura do Lula. Então, o foco nosso hoje no MDB é formar e deixar o partido pronto para termos um máximo de vagas de deputados estaduais como federais. Então, o que o Eunício disse? Decidiu que é candidato a 2022. Falta decidir que cargo ele vai disputar. Sexta-feira ele teve um almoço com o governador Camilo. A relação do Eunício com o Camilo é uma relação de amizade, né? Imagine vocês... E sobrepassa a política. Sem dúvida. Em 2014, concorreram o estado do Ceará. O Eunício, em 2018, como presidente do Senado, abriu as portas ao Camilo para estar à disposição do estado do Ceará para ajudar o máximo, que aí foi alocado, Crispim e Ronaldo, quase 14 bilhões de reais para o nosso estado. É lamentável hoje a gente no Ceará não ter essa força em Brasília. Hoje você não tem um prefeito, aí eu faço um desafio, que na época eu era assessor do Eunício, eu via em loco, não tinha um prefeito sequer que fosse a Brasília que não voltasse com algum recurso alocado para o seu município. E hoje, infelizmente, lamentavelmente, a gente vê os prefeitos não estão indo nem mais a Brasília porque não conseguem mais recursos. E antigamente você tinha a ponte aérea, Juazeiro, Brasília, lotados de prefeitos, de lideranças, indo e voltando e tendo diálogo e voltando com recursos para o nosso estado. Várias obras eram aprovadas aqui, faculdades de medicina, Cinturão das Águas, que conseguiu alocar recursos para ter até o trabalho à noite, noturno, para dar celeridade na obra, e outros. Se a gente for aqui passando, nós vamos passar 3 dias e a gente relaciona a quantidade de obras que o Ceará vivenciava naquele tempo que o Eunício era presidente do Senado. Então, o foco é esse, Ronaldo, está formando. E claro, se puder compor uma saída que participe da majoritária, o Eunício está preparado. Se for para a federal, o partido também está preparado para conseguir que ele possa competir, vencer e ser deputado federal. Deputado, então, tem muita especulação, tem muita especulação a peso de hoje em relação às eleições de 2022. Muito disse e me disse, tem muita informação sendo repassada às redações, com o objetivo da criação do balão de ensaio, e a gente sabe que isso é normal dentro desse período que antecede as próprias pré-campanhas, né? Mas ontem me chamou muito a atenção uma declaração que foi dada a uma colega jornalista do Diário Nordeste, a Letícia, uma matéria primorosa que a Letícia publicou ontem a respeito das perspectivas para 2022. E o presidente do PT cearense, o Conin, disse que caso o governador Camilo Santana decida realmente disputar a vaga senatorial pelo PT, o PT não apresentará candidatura própria ao governo do estado do Ceará. Qual é a perspectiva que começa a ser trabalhada pelo PT em nível nacional como forma de fortalecer a pré-campanha de Luiz Inácio, nome mais forte da sigla, para a disputa presidencial do próximo ano? É ter aliados disputando em maior número possível vagas ao Senado da República e à Câmara dos Deputados. É assim que o PT quer trabalhar, é assim que o Lula tem conversado com os seus principais aliados. O senhor mesmo disse que o MDB está trabalhando a construção de candidaturas à Assembleia e à Câmara Federal. O recrudescimento do MDB vai se dar nesse sentido. Porém, não havendo a indicação de um nome do PT e havendo o que a gente percebe hoje, esse desenlace, né, por conta da campanha eleitoral à presidência, envolvendo Ciro Gomes e o próprio Luiz Inácio, surgem especulações no sentido
de uma aproximação mais firme, mais sólida entre PT e MDB na sucessão à abolição. O senhor percebe essa possibilidade ou não? Percebo. E na política, como sempre dizem, Crispim, tudo é possível, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: o governador Camilo, hoje é a maior liderança do estado do Ceará, vai ser o responsável e o maior cabo eleitoral desse estado, não tenho dúvida disso. E a habilidade política que o Camilo tem, eu tenho certeza que ele vai conseguir desatar esse nó que existe entre os Ferreira Gomes e o presidente Lula. Eu acho que o cenário para vencer, para o PT, para todos vencer o Bolsonaro, tem que se unir. Eu não vejo essa divisão que está existindo da esquerda, né? Da esquerda com o centro. O que eu vejo vai ser o maior desafio do governador Camilo, eu acho que desatar esse nó entre os Ferreira Gomes e o Lula. Mas, ao mesmo tempo, com a habilidade dele, eu não tenho dúvidas que pode existir, inclusive, uma saída, Crispim. Eu vejo uma saída, porque, vou dizer aqui, isso é a minha posição, a minha visão, porque existe essa saída do próprio Camilo, combinado com o próprio Lula, o Camilo ir para o PDT e aí ser o vice do Lula, né? Ser o vice, fazer essa composição. Eu acho que o Lula, ele não consegue 2 eleições seguidas. Eu acho que o PT tem que ter uma renovação, tem que ser feita uma renovação de quadros no PT, né? Hoje você só tem o Lula. Você tira o Lula, você não tem outro candidato para vencer a eleição, né? Eu sou MDB, é uma técnica que eu bato muito com o Eunício, muito com o Daniel. É tanto que dos 6 deputados que hoje estão na Assembleia, deputados estaduais, 4 dos 6 têm de 35 anos para baixo. São jovens, pessoas com visão, com compromisso com o povo. É uma renovação no quadro. Então eu acredito muito que o PT aí tem que passar essa... O Lula já está na última aí, acredito que seja a última eleição do Lula, né? Então tem que ter uma renovação. Então o Camilo é uma pessoa que o Lula gosta muito, tem uma afinidade muito grande com ele. Então seria até uma saída para que aí ficaria polarizada a eleição, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Então seria essa saída e aí entregaria um acordo com o governo do estado para os Ferreira Gomes decidir o nome à eleição e o Senado com o MDB. Olha, mas o senhor não acha que o PT Roberto, nesse momento precisaria ter nomes em maior volume para somar ao Senado na perspectiva de uma eleição de Lula à presidência? Porque esse justamente é o plano estratégico que o partido criou. Uma fonte nossa dentro do partido diz o seguinte: olha, o PT do Ceará é todo o Camilo Santana ao Senado, a única dependência é a posição do governador. Se o governador disser sou o candidato, o PT inteiro se mobiliza pela eleição do Camilo para fortalecer, inclusive, um governo do Lula, caso ele vença a eleição à presidência em 2022. E aí, nesse sentido, havendo a manutenção do governador no PT, o Ronaldo quer fazer pergunta, vou abrir para ele, evidentemente, mas havendo a manutenção do governador Camilo como filiado ao PT, como soldado do PT, disputando uma vaga senatorial, né? E nessa perspectiva de uma junção envolvendo Lula e o Eunício Oliveira, nesse recrudescimento do MDB, a aproximação Camilo-Eunício poderia gerar uma perspectiva de um entrelace, no sentido de que o MDB passaria a ter um indicado à abolição, sendo esse indicado apoiado pelo governador, em detrimento ao nome oriundo do PDT, porque há uma rusga PT-PDT hoje. E essa rusga, ela é fomentada quase que diuturnamente pelas falas do Ciro Gomes, né? Que ao invés de arrefecer, bate, critica, gera dissabores, sobretudo quando se dirige a Luiz Inácio. E isso não é, evidentemente, né, absorvido por grande parcela dos petistas no estado do Ceará. Então, diante dessa realidade, o senhor percebe a possibilidade do Eunício sair candidato ao governo do estado, quem sabe aí com o apoio do Lula, e inclusive do próprio Camilo Santana? Com a verticalização, Crispim, eu acredito muito na união PT e MDB nacional. Hoje, se eu tiver que apostar as fichas, eu aposto que o MDB indica o vice do PT novamente.
Até porque o MDB é o que tem o maior número de prefeitos no país, tem 6 capitais, ganhou São Paulo agora. Então está no jogo, está na mesa o MDB. Então eu acredito que o MDB indica o vice nacional do PT. Com a verticalização, Crispim, se o Camilo ficar no PT e o Lula lançar o Eunício candidato a governador, a chapa pela verticalização é essa. Vem de cima para baixo a verticalização. Então ficaria o Eunício governador e o Camilo senador, pela verticalização, né? Então, hoje o Lula, com essa habilidade política, que eu digo que é uma águia, o ex-presidente Lula, ele tem um bom relacionamento com vários partidos. Então, claro que ele é PT, mas se ele tiver que abrir mão para ter um aliado de um partido A ou B no Estado e ter um suporte para ele de apoio em Brasília, ele abre mão de ter esse candidato do PT local. Ele está sendo assim, o tabuleiro que ele está formando, inclusive, para você ter uma ideia, Crispim e Ronaldo, o próprio Lula está garipando votos dentro do PSDB para que o PSDB escolha nacionalmente o Tasso Gereissati para ser candidato a presidente da República. Então ele já está fazendo, inclusive, esse trabalho no PSDB, né? Então, o Lula, ele está mexendo no tabuleiro, ele usa a habilidade política que ele tem um ótimo relacionamento com todos os partidos. Então, independente da sigla ser PT ou não, Crispim, eu acredito que o Lula está pensando que nele ser presidente da República, com apoios de vários partidos que ele já teve, inclusive na época quando foi presidente da República. Deputado Rafael Branco, o Geraldo Sinésio, presidente do PDT de Barbalha, ele diz aqui que o Ciro é candidato à presidência e morreu Maria Preá. Então ele não acredita em outra possibilidade a não ser o Ciro candidato à presidência da República. E eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples, que também o horário já foi-se embora. Nessa conjuntura, se houver um racha em uma candidatura do MDB ao governo do estado do Ceará, junto com o Camilo Santana, pelo PT, e o PDT também com a candidatura ao governo do estado do Ceará, que a gente tem 3 nomes aí que estão sendo muito cogitados, como é que ficaria? A oposição não ficaria mais forte, ou seja, a oposição liderada pelo Wagner sairia fortalecida, sem sombra de dúvida. O senador Eunício iria correr esse risco? Não seria, nesse cenário, mais propício o Zé Ayrton ir para o governo do estado e o senador Eunício ir para a Câmara Federal? Rafael. Ronaldo, primeiro eu mandar um abraço para o Geraldo Sinésio, né, dizer que respeito a posição dele, é legítimo o Ciro ser candidato, mas eu acredito muito nessa vitória. Se quiser ter uma vitória da esquerda ou PT e voltar ao país para tirar o Bolsonaro, tem que ter união. Eu acho que essa divisão, se continuar essa divisão, só faz atrapalhar e favorece e fortalece o próprio Bolsonaro. Sobre essa posição, eu estou tendo uma visão, Ronaldo, de 3 candidaturas a governo do estado. A do PDT, a do presidente Lula, que vai definir seu palanque, e da oposição, que eu acredito no nome do Girão. Eu não acredito no nome do capitão, porque o capitão não pode ficar sem mandato. Então é muito arriscado. O Girão não tem a perder. O Girão tem mais 4 anos de mandato como senador, em 2022, né? Hoje tem 5 anos de mandato ainda. Então eu acredito muito... Claro, o capitão se colocou o nome para fortalecer o nome dele. Eu acredito que vá para uma reeleição de deputado federal novamente. E a relação também do Eunício com muitas capitão, chances de vencer, diga-se de passagem. Claro. E aí eu vejo o capitão muito com aquela sede da prefeitura de Fortaleza, né? Ficou ali no quase agora e eu vejo isso, ele mais uma vez como deputado federal e aí disputando a eleição em 24. Então, sem risco nenhum para ele, como o Cris primeiro falou, uma reeleição tranquila para o capitão Wagner. Então, esse cenário que eu sinto. Então, candidatura do PDT, candidatura do Lula, tem que ter palanque no estado, e a candidatura da oposição, que aí eu acredito muito no nome do Girão, né? E aí vamos sentir como vai ficar. O Lula vem muito forte, o Lula tem muita influência no Ceará,
não é? Tem um dos cabos eleitorais também forte aqui, tanto ele como o governador Camilo, né? E a situação do Camilo ela se ajusta, mas porém excelente, porque hoje é disputado por todos, né? O Lula quer o apoio dele, o Ferreira Gomes, o Ciro querem o apoio dele, todos querem o apoio do Camilo, porque o Camilo sem dúvida, com aquela atenção, um grande governo que vem fazendo. Ontem, essa semana eu disse, Crispim, é uma pena a gente ter passado esse ano e meio quase de pandemia, porque já pensou o Camilo tendo cabeça livre para estar trabalhando com esse Estado estaria muito mais além, muito mais forte, com geração de emprego, com crescimento ímpar. E aí, infelizmente, o Camilo teve que parar a sua vida e focar em salvar vidas, que foi esse enfrentamento da Covid. Sabe, eu acho que do segundo mandato do Camilo, a metade propriamente do Camilo vai perder com essa luta contra, não vai dizer uma perca, sim, mas uma vitória também, porque salvou milhares de vidas aí. Sem dúvida. Deputado, 8 horas mais 1 minuto. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas foi um grande prazer tê-lo aqui e discorrer sobre as questões da política através dessa sua participação. Espero que você retorne com brevidade, deputado, para que a gente, evidentemente, mantenha também bem informada a nossa audiência por meio da sua participação. Eu agradeço o espaço, Crispim, Ronaldo. Quero que mandar aí parabenizar também o pastor Pedro, né, que está à frente da rádio, e dizer que estou à disposição, Crispim. Estou aqui trabalhando muito, né? Já dormia pouco. Hoje, que agora mesmo eu estou dormindo 4 horas por dia, já pensando o que eu vou fazer no dia seguinte, para que a gente possa melhorar a vida daqueles que mais precisam do nosso Estado. Então, obrigado a todos. Grande abraço. Ronaldo Campos, às 8h02 para finalizar. Forte abraço ao deputado, forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até esse momento na audiência e um excelente começo de semana para todos vocês, sem sombra de dúvida, que Deus abençoe e nos proteja, principalmente dessa doença maldita. Até amanhã, Roberto. Se Deus quiser, 8 horas mais 2 minutos, a gente retorna amanhã às 6h20 com novas informações, discutindo política de cabo a rabo no Bom Dia Cariri. Forte abraço, até lá. Termina agora Bom Dia Cariri. Bom Dia Cariri. Você ouviu a informação com a participação popular e a credibilidade e apresentação de Roberto Crispim e Ronaldo Campos. Uma equipe de jornalistas especializados em trazer notícias. Obrigado pela sua companhia. 103,7 do Ministério das Comunicações, através da portaria número 210 de 2000.